Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e nós estamos aqui para mais uma edição do Mapa Talks. E nessa edição nós estamos aqui para comemorar um evento muito especial, e nesse Mapa Talks a gente comemora os 25 anos da Mapa. Então nós vamos bater um papo aqui muito descontraído com os sócios aqui e amigos, Carlos Alexandre, Márcio e Rodney. Sejam muito bem-vindos aqui, meus amigos. Valeu, vamos lá. E a ideia é a gente bater um papo aqui de forma descontraída mesmo e mostrar um pouco dessas curiosidades da Mapa, né? A Mapa tem tanta história nesses 25 anos, né? Tantas coisas boas, tantas coisas legais que aconteceram, né? Quantas pessoas já passaram pela Mapa também, né? Esses dias eu estava pensando ali, quantas pessoas passaram pela Mapa, quantas pessoas estão no mercado. Nós temos estatística dessa, eu não tenho, temos? Não, Você acho tem um que número, não tem? Uns 4 mil. É, né? Umas 4 mil pessoas. Né? Muitos são concorrentes, estão no mercado, né? E a gente se encontra aí no dia a dia, outros já trabalharam juntos, né? E a gente tem satisfação também de conviver trabalhando também, né? Em clientes juntos também. Então, eu acho que é uma vida, um quarto de século, né? É muito tempo, muito tempo. Muita satisfação, né? Mas muito trabalho, muitas realizações, muita gente satisfeita, né? E, Márcio, eu queria iniciar aqui, o bom goiano começa sempre do começo, né? Então, vamos começar do começo aqui, os paulistas que esperem um pouco aí. Eu queria entender, assim, Márcio, falar um pouco desse início, né? Como é que surgiu a ideia da Mapa, como é que foi lá nesse início, né? Como que iniciou tudo? Eu sou o decano, né? Vamos dizer assim. Começou com uma vontade muito modesta, né? Para quem não sabe, Mapa é M-A de Márcio e P-A-H do Paulo Henrique. Paulo Henrique não está na Mapa mais, acho que desde 2006. Junho de 6. Não está mais na Mapa, mas nós trabalhávamos numa empresa e nós sentimos um interesse muito grande de uma inovação, de uma coisa diferente, de um formato diferente em Goiânia. Goiânia sempre, desde aquela época, hoje, muito promissora, muito crescente e muitas oportunidades. E a gente, com muita vontade, e a gente estudando muito intercâmbio com São Paulo, e a gente viu que existia um espaço muito interessante. A gente também teve, pessoal, um momento aí pós a Constituição de 1989, que teve muito debate de tributos, inovações, né? Eu tô lembrando agora, né, que a gente tem mais oportunidades aqui com a reforma tributária, mas na época tinha a questão do PIS, o fim social, as contribuições sociais, uma série de situações que existiam na época de oportunidades. E o mercado estava muito carente. Então a gente, modestamente, né, nós montamos aí uma empresa, chamamos aí o Carlos, né? O Carlos deve ter ficado assim, tá doido sair daqui de São Paulo para ir no fim de mundo disso, né? Acredito que eram 5 pessoas. Dentre elas também estava Daniela Leão Coimbra também. E aí a gente, de uma forma assim, absolutamente desordenada mesmo, né? Mas com muita vontade, com muita pegada, nós aí fomos crescendo. Carlão, como é que foi lá no início, né? Então o Márcio falou aí, você foi o primeiro convidado, né? A vir de São Paulo, pelo né? Paulo, né? Para vir de São Paulo como sócio. Exatamente. E como é que foi? O Paulo Henrique fez um convite na época, né, até para começar um trabalho aqui. A Mapa no início, até antes da Mapa, né, início foi especificamente era auditoria e também jurídico, né? Nós tínhamos uma parte de planejamento e forte também, planejamento isso. Tributário, né? Exato. Nós não tínhamos ainda na época contabilidade. Não. Então eu vim especificamente para um trabalho de auditoria, né? E esse trabalho foi para ser feito no interior do estado.
do estado de Goiás, foi em Mineiros. Achei que você tinha ido para Goiatuba. E com base nesse trabalho começou aí realmente o Márcio e o Paulo Henrique conversar comigo. Inclusive eu fiquei na casa do Paulo Henrique, né? Esse já só um começo das nossas dificuldades, né? Até financeiro, o início não tinha um hotel, né? Não tinha um hotel. Não tinha, hotel tinha, não ia falar de Goiânia, não. Não tinha o dinheiro pro hotel. Não tinha o orçamento pro hotel. Vim de São Paulo para cá de ônibus, tive que voltar de ônibus, mas enfim, né? Então realmente essas foram as dificuldades. Aí teve a proposta de eu vir para cá para começar esse desafio, né? Legal. E onde eu aceitei esse desafio, obviamente que foi um acerto, né? E é onde começou a história, a minha história aqui de Você Amapa, tinha que né? idade, Carlão? Eu estava com 34 anos. 34 anos. 34. O Carlão e Márcio, a primeira unidade foi no Aquário Center, né? Foi. Acho que é importante também falar isso daí, ali no... Onde na tinha TV3. a Praça Chafariz, né? Que hoje tem o elevado ali. Salvo engano, uma sala de 24 metros quadrados. 24 sem banheiro, lógico sem que não banheiro, dá, né? E 5 pessoas lá dentro, um computador, um notebook. E uma mesa. E um desktop somente. Então foi o primeiro lugar. E uma impressora matricial, que acho que a maioria das pessoas nunca nem viram uma impressora matricial, né? E naquela época tinha uma fama do elevador cair, não era? Fama nada. Fama nada. Tinha uns eventos. Lá tinha essas aventuras mesmo. Volta e meio o elevador caía. E aí, Rodney, e você? Como é que foi a sua história, a sua chegada? Eu acho assim, a Mapa abriu em março, né, Márcio? De 2000, Contrato né? social. Contrato social, a ideia veio antes. A ideia veio antes, né? O Carlão acho que veio abril. De 2000? Não, eu vi um pouquinho antes. Foi um pouquinho antes. Eu cheguei no dia 2 de outubro. Eu vim pra cá em 1999. Pra fazer esse trabalho, né? E eu cheguei aqui em Goiânia definitivo mesmo, foi no dia 2 de outubro de 2000. Eu conheci o Paulo Henrique, o Cars, né? A gente trabalhou na mesma empresa, né, Carlão, lá em São Paulo. Era uma empresa de auditoria que eu já trabalhava desde 1995. E lá eu não tive a promoção que eu esperava. E como eu sou um cara super tranquilo, eu não sou nada imediatista. Ansioso, eu falei, não, rapaz, eu vou fazer os meus treinos, né? E saí lá da empresa. E um colega, que era um gerente da empresa, acho que hoje pode falar isso, né? Na época eu não podia. Mas ele falou, Rod, você vai sair, beleza? Eu vou arrumar um trenzinho pra você lá em Goiânia, você não quer? E assim, eu não gostava muito de... São Paulo é muito difícil, né, Carlão, de morar. É muito cheio, tudo muito, muito lotado. Embora eu goste de passear em São Paulo, mas eu não gostava de morar assim muito. Então eu falei, vou conhecer. Eu acho que eu vim pra cá, Márcio, em junho, mais ou menos. Maio, junho, vim pra cá. Tô lembrando. É mentira pra mim. Falar assim, não, nós vamos pagar pra você a passagem de avião pra você ir e voltar. A vinda eu vim, de VASP. Mas a volta o Paulo falou, não deu pra comprar a passagem. Não deu pra comprar a passagem de volta, eu vou ter que te mandar de ônibus. Então achei o avião. Inclusive ele comprou a passagem aqui nessa avenida aqui, que a gente tá aqui perto. Você lembra que a gente foi para um restaurante, Fomos, né? ali na T10, exatamente. Na esquininha ali. Hoje tem eu não sei como que chama ali tem um botequinho hoje ali, tem umas lampadinhas ali, em frente à Rosa Mística. Exato, bem em frente ali tinha um restaurante ali. E a gente conversou, você é muito desconfiado, Márcio muito desconfiado, já percebeu, o Márcio tinha o pé atrás. Um Palio Weekend branco. Você tinha um Palio Weekend branco. Financiado. E foi assim, daí eu falei, não, eu vou vir, né? Eu vou vir pra Goiânia, topei o desafio, mas só que daí demorou, né? Entre junho e outubro. Aí eu fiz a transição lá na empresa, eu tinha 24 anos na época. Menino de tudo, né? Menino de tudo. Então eu tinha 24 anos. E quando eu cheguei em Goiânia, a gente já tinha mudado. Aí já estava lá na cidade empresarial. A cidade empresarial é muito diferente do que é hoje. Ela só, ali onde é aquele negócio de carro, aquele trem de carro, ela era uma brita. Você lembra? Depois vai chegar na sua parte. Era brita ali na frente. Aí tinha aquele prédio branco que tá lá até hoje. É o Manhattan. O Manhattan no meio. Tinha FGR, era aquilo que tinha ali. E a gente ficava ali numa salinha já de 80 metros. Duas salinhas, Duas né, Márcio? salas. Duas salinhas. E tinha a sala do Márcio num cantinho no fundo, tinha a sala do Paulo, tinha uma mesa de reunião no meio. A Daniela ficava no cantinho, eu, o Carlão. A gente tinha muito mais tempo livre do que trabalho, né, Carlão? Não tinha cliente. E eu e o Carlão, a gente ficava desenvolvendo metodologia. A metodologia já tinha... Não tinha um ano de empresa, a metodologia já tinha versão 13 já. Até 2050 já.
Nós tínhamos um cliente, né, para mim na auditoria, né, na área trabalhista, que era a CCB Construtora. CCB. Que até hoje, né? É bom Que lembrar, até né? hoje. Até hoje cliente nosso. Foi o primeiro nossa- cliente? Foi nota fiscal número 1. Número 1. E até hoje a gente mantém com muito orgulho, né? CCB. Obrigado aí, pessoal da CCB. Que legal, né? Bacana. Tinha Selecta, Tinha Select. E tinha o segundo, Almeida Neves, não era também? Sim. Almeida Neves. CSN. a CSN, A que eu CSN veio falei, chegou logo em depois. 2002. É. O Beto chegou lá CSN Engenharia. com... A Bom Preço também veio logo Bom em Preço veio seguida. bem no início também. PPL. PPL. Os amigos, né? É. E eu entrei em 6 de novembro. 6 de um novembro. mês depois, um mês e De 4 dias 2000, depois. bem no iniciozinho, né? E a minha entrada foi engraçada porque é o seguinte, a minha irmã trabalhava no IEL, Márcio. E lá no IEL recebia as demandas de estágio. E aí eu conversei com a minha irmã e falei, ó, eu fui lá numa empresa, fiz uma entrevista e tal, ver se tem como não mandar mais ninguém lá. Ela não trabalha Então, mais hoje não. não. Então, beleza. Então, eu acho que não teve mais concorrente, aí vocês Pô, não sabiam o apareceu ninguém. que era, que tinha acontecido, né? Tem Mas que eu tinha ser esse aí, infiltrado pronto, né? lá dentro. Então foi muito legal, assim, eu lembro até hoje que quando eu fui lá, fiz a entrevista e que eu saí, e que eu tava indo embora, me deu alguma coisa assim e eu comecei a chorar, sabe? Fui embora chorando, acho que já Quantos contei essa anos? história. Eu tinha 21. E você fez entrevista E- comigo e com o Paulo, não foi? Foi, com você e com o Paulo. Foi. E eu lembro na época eu fazia inglês, tô fazendo até hoje, né? Não concluiu. Não concluí até hoje. E eu fazia inglês numa escola que era todos os dias e de manhã. Eu entrava às 7, saía 8. Aí o combinado lá era de eu entrar às 8h30. E aí o Rodney não gostou dessa, Não, gostei dessa não. história. Não, gostei não. E o Paulo que me contratou 8 horas é 8 horas, né? na época, né? Então, pra mim foi muito legal, assim, porque eu não tinha experiência nenhuma. Não foi o primeiro emprego, porque eu comecei a trabalhar aos 14 como pró-jovem, mas foi o primeiro emprego na área, né? No segmento, né? E que eu desejava muito a parte da auditoria. Então, E Mas teve você- carteira assinada da MAPA, então. carteira assinada. Você sabe que- tem lá o registro lá da... É, né? Você sabe que tem algumas coisas que marcam a gente, né? E eu lembro da sua entrevista, não dos detalhes, mas eu lembro de você indo embora. Porque ficava a sala do Paulo, Uhum. e você saiu e desceu pra ir embora. Eu lembro de você caminhando assim, e eu e o Paulo olhando. E eu falando, pô, Paulo, mas o cara quer entrar 8h30, nem começou. Nem começou, Que quer entrar folga 8h30. é essa, Eu Os falei, caras daqui um dia vai querer ser sócio. vamos dar uma chance pro cara, olha. Eu falei, mas, pô, eu sou muito rígido com o horário. Esses dias meu menino chegou, tava ali na sala Goiânia, na MAPA. Meu menino tava chegando 8h02, eu tirei uma foto e mandei pra ele. Falei, 8h02. Ele, mas pai, 8h02. Eu falei, 8h02 não é 8 horas. Né? Então eu sou muito rígido com o horário estranho, mas acabou dando certo. Eu acho interessante também dessas histórias iniciais, Márcio, que eu lembro, você deve ser, obviamente, você lembra disso também, porque, assim, a dificuldade do início, né? A gente olha a MAPA hoje, é um nome já, né? Nível de mercado, um nome forte, né? Que nós conseguimos com o nosso trabalho e dedicação, mas no início é muito difícil, né? Então, eu lembro que você e o Paulo Henrique fizeram, eu falei, nós vamos visitar a empresa A, B, C e D. E entre elas, que nós falamos aqui, a Semente Selectric, que ficava em Goiatuba, né? E nós fomos lá, ó, vamos apresentar a MAPA e tal, né? E dentro dessas dificuldades, quem que é MAPA? Quais são os profissionais? Né? Quem que é esses meninos? E vocês ficam aonde? Qual a estrutura de vocês? Então, assim, porque uma empresa que vai contratar um profissional, né, nesse nível de consultoria, de auditoria, enfim, né? Ele tem que ter uma segurança, né? Mas nós não tínhamos nome, nós estávamos começando. Né? Tinha eu que estava vindo de São Paulo, o Márcio que estava aqui, já que é de Goiânia, o Paulo Henrique também é de São Paulo, mas já estava aqui. Né? Então essa dificuldade, né, de falar da equipe, quem que é a nossa Quem equipe, era, né? exatamente, né? Onde nós ficávamos, qual a nossa estrutura. Então dessa dificuldade de poder convencer, né, esses clientes que começaram conosco, né, que confiaram, né, nos nossos trabalhos. Né? Então só para citar, dessa dificuldade, porque hoje a gente tem um nome, né, tem essa... Vamos fazer uma brincadeira aqui. Uma dificuldade, ver se você lembra de uma dificuldade ou um evento assim bem hilário assim que aconteceu no início por conta dessas dificuldades todas. Dificuldades foram muitas, né? Uhum. Muitas, passamos por muitas dificuldades. O mês né? tinha 60 dias. Lembra, Carlão, para receber? Rapaz, tinha 60 dias às vezes, né, Márcio? O Márcio vendeu o apartamento dele, ué.
no início, o Márcio era casado, né, Márcio? Recém-casado. Casado, vendia apartamento. Vendeu né? apartamento. Ali no Jardim América, eu lembro até onde era. Exatamente, ali perto. E o Márcio vendeu apartamento pra botar na empresa, velho. A gente não tinha, eu e o Carlão tudo fodido, e a gente já tinha percentual menor, né? E tem as histórias também, não sei se... Eu lembro de uma história que você contou, Carlão, que eu acho que eu acho que dentre... A gente passa muita dificuldade física, essas coisas tudo, né? Mas você contou uma história uma vez, num dos eventos da Mapa, que você relatou a ida do seu filho, que ele estava no ônibus indo embora na rodoviária e ele chorando, né? Isso é uma história que eu acho que isso é uma questão marca pessoal muito, muito marcante, né? E o Rodney, inclusive, já morava, nós moramos juntos, né, Rodney, no início? Sim, dividiu a parte. Não era em quartos separados, não, né? Tem que E o Alexandre, né? O Alexandre Funari. O Alexandre Funari, nosso amigo aí que faleceu, ele morou com a gente também depois que ele veio, né? Ali na T37, no Bueno. Exatamente. Edifício Zolder. Edifício Zolder, no apartamento mobiliado que a gente... Hoje a gente ri disso, né, pessoal? Mas antes era uma tristeza, né? Mas tudo Era que é ruim de passar é bom de contar, né, Márcio? Com certeza, com certeza. Porque quem estava na posição nossa, a gente não tinha como mostrar currículo, né? A gente falava o seguinte, espera que a gente tenha a solução. E a solução legal, né? Sempre a seleção, a solução ética, legal, instantânea, né? A tempo, que nada adianta você fazer trabalhos primorosos, né? Não serem entregues conforme a necessidade do cliente, né? E isso aí foi crescendo, foi criando, né? Até a gente adquirir, a gente fazer a nossa cultura do conhecimento, né? Das entregas, de ter um ambiente também muito interessante, um ambiente saudável para os nossos colaboradores e uma relação muito profissional e de muita camaradagem também com os nossos clientes, né? Sim. Acho que isso é um de ponto respeito, forte. né, Márcio? Que eu acho que é uma cultura forte na Mapa, essa questão do respeito, né? Sim. Da gente se colocar na mesma posição também, né? De não ter essa diferença, né, tão grande com os colaboradores, né? De ter a política de portas abertas, né? Da gente estar próximo também, né? Sim, da gente ter acompanhamento, né? Dos sempre trabalhos. Sempre acessível, né? E sempre trabalhando os cases, sempre aprimorando os cases. Nós temos comitês, nós nos reunimos quando nós temos algum enfrentamento de legislação nova. Isso é sempre, né? Essa dinâmica tributária, contábil, ela é dinâmica e uma velocidade muito grande, então a gente sempre está antenado para isso, né, Manuel? Mas você sabe, o Manuel estava perguntando de algum caso alguma engraçado, alguma dificuldade. E aí hoje engraçado, na época tragédia, né? Se eu for contar todos os casos engraçados aqui, eu passo 3 horas contando, só eu, mas beleza, acho que não é isso, né? A gente faz um dia um outro podcast. Mas aí você tá falando de cultura, aquilo que forma a gente, né? Eu vejo assim, a gente não tem medo de trabalho, não é? Não. Cara, a gente não tem medo de trabalho. Eu acho que essa é uma grande marca nossa. Então a gente vai fazer o que tem que ser feito, a hora que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito. E não existe não sei, Aí eu lembro, né? a equipe de auditoria lá no início era eu e o Manuel. Eu era o gerente, supervisor, o Manuel era o assistente. Depois ele foi sendo promovido. Mas eram só nós dois, não é? Sim. Você era o jurídico, tinha a Daniela junto. O Carlão, acho que nem assistente tinha, não lembro. Só eu. Era só o Carlão. A gente era uma equipe muito pequena, não é? E aí, eu lembro que uma vez eu estava em São Paulo, que a gente ia bastante para São Paulo, né, Carlão? No início, porque você tem saudade, né? Tá se adaptando. Eu lembro que eu tinha ido para São Paulo de busão. Eu tava lá em São Paulo e o Paulo ligou e falou: fechei um cliente lá em BH. Falei, pô, legal, né? Manda passagem. Não, vai de busão. Você vai sair aí de busão de São Paulo e o Manuel tá saindo de Goiânia. Acho que você vai lembrar desse. A gente foi fazer uma auditoria lá em BH, numa empresa de tênis. Sim. Não é? Pronto. Eu não lembro ao certo, mas deve ser umas 12, 13 horas de busão. Daqui pra lá e de São Paulo pra lá também. Fomos lá. Mas... Não, e você lembra que dia que foi? Eu não sei que dia que você foi, mas eu fui no, tipo, era um domingo de Páscoa. Foi, uma eu coisa também assim. saí de domingo. Eu peguei, acho que não foi nem no Tietê, acho que eu peguei no Brás, em São Paulo, inclusive. E aí, quando a gente tava lá fazendo auditoria, o Paulo vendeu um outro trabalho em Uberlândia. Ele falou, vocês já vão pra Uberlândia. Foi. E a gente, nossa, todo feliz que a gente ia pra Uberlândia, a gente ficou numa república. Que a gente foi fazer auditoria no shopping. E, cara, é muito longe de BH para Uberlândia também, de busão. E o busão tinha umas cordinhas, não sei se você lembra. Eu sabia que as cordinhas, porque ônibus de interior,
quando os Pra caras parar. param. É. E esse aqui, pica-pau, né? O que será que é essa cordinha, mano? Eu falei, sei não, mano, puxa aí. Será? Aí eu falei, puxa aí, rapaz. Ele puxou, o ônibus parou, né? Tomar uma bronca do motorista, mas assim, a gente foi muito forjado nisso, né? Sim. De não ter medo de trabalhar, de ir, de correr atrás. De ter esse interesse de e fazer as vontade coisas. de atender o cliente Não. de qualquer Cara, forma. É legal, né, qualquer pessoal? É custo. que permanece, né? Hoje, o tamanho nosso, o potencial nosso, né? A gente acorda todo dia para poder crescer, sempre pensando, né, em expandir, seja territorialmente, seja em pessoas, seja em conhecimento, seja em conteúdo, né? Sempre, rotineiramente, nós somos realmente, né, incansáveis nisso daí, né? E essa identidade é nossa, né? Dos nossos sócios, né? Sim. Que vão nos assistir daqui a pouco, do nosso time, e pode contar com a gente. Sim. E você imaginou em algum momento a Mapa desse tamanho, empregando tanta gente, atendendo tantos clientes? Não, mas hoje de forma nenhuma, né? Até eu não tinha essa cultura corporativa também, e não existia isso também em Goiânia, né? Mas olha que engraçado que hoje a gente não se contenta com o tamanho. Sim. Né? Na época a gente, será que a gente vai crescer? Que tamanho que a gente vai ficar? Hoje a gente mede as nossas forças, né? Vê o nosso alcance e a gente sempre quer crescer. Tá? Então nós somos realmente com um ímpeto muito grande, vontade muito grande do crescimento. Em relação a essa pergunta, eu me lembro de um detalhe, que inclusive eu estava com o Márcio, no início da Mapa, né? Eu não lembro que empresa que nós fomos visitar, acho que alguma empresa de laticínio que ficava aqui em Goiânia mesmo, não lembro qual. E aí eu até comentei com o Márcio, falei, Márcio, a pessoa a gente chegar um dia nesse tamanho, né, ter um porte mais ou menos dessa estrutura, o Márcio falou, não me imagino não. E eu falei assim, mas a gente tem condições, né? Porque desde o início, quando eu vim, falei, em 99 eu vim para Goiânia, quando eu comecei os trabalhos aqui, né? Mas eu mudei, vim de fato, deixei minha família em São Paulo, né? E vim para cá, apostando, né? Meus filhos deixei lá, foram 2 anos que eles ficaram em São Paulo, por isso que eu trouxe, apostando em Goiânia. E eu falei, Goiânia ela tem muitas condições, e nós temos condições de crescer também. Por quê? Porque nós temos muita qualidade, né? E muita capacidade, e muita vontade, né? E com base nisso que eu até comentei na época, eu falei, acho que nós temos condições sim. Então toda vez que eu vejo, ou que eu lembro dessa história, eu vejo também da Mapa hoje, eu lembro exatamente disso. Ali eu já falei, cara, um dia acho que a gente pode chegar nesse tamanho. E você, Rod? Eu nunca pensei nesse treino, não. Só pensei em trabalhar, fazer o treino. Baixar a Eu sou cabeça. meio... E a nossa cultura é muito assim mesmo. A gente é tentativa e erro. Até hoje. Então, assim, às vezes tem gerente ou supervisor que vem falar, Rod, vocês tinham que fazer assim, deixar mais estável. Ou, né, um plano de carga e salário, PRV. Eu falo, bicho, não é. A gente vai mexer direto. Porque nós somos assim. A gente vai mexendo caldo. Então, assim, a gente planeja as coisas? Lógico que planeja. Nós temos planejamento estratégico. Nós sabemos ali mais ou menos uma mira, para onde a gente quer ir, etc. Mas, cara, é trabalhar e fazer um trem acontecer, né, cara? Trabalhar, entregar. Eu assim, buscando. Eu sou de origem humilde, zona leste de São Paulo, né, cara? Você conhece lá e tal. Meu trem é trabalhar, assim. Eu nunca pensei, vou ter uma empresa, vou abrir, etc. É ter oportunidade de ir rasgando, né? Eu acho que é muito nesse sentido. Hoje a gente tem mais tem quase 600 pessoas na Mapa hoje, no grupo, né? É muita gente. Já passou aí quase, ou para mais de 4 mil, como eu disse. Isso. A gente tem muita responsabilidade, né? Mas foi tudo fruto de tentativa, erro, trabalho efetivo, de entrega, de fazer o que... Porque assim, com a Mapa, se alguém está assistindo aí e não conhece a gente, pode fazer o negócio com a gente, que a gente não precisa nem assinar contrato, né, Carol? Combinou, tá combinado. Né? Eu sei, se eu fizer alguma coisa com o Márcio, eu não preciso assinar nada com o Manuel, com você, com a grande maioria das pessoas, né? Porque é o nosso jeito, é a nossa cultura. Combinou, É tá a identidade combinado, nossa, né? A gente tem uma identidade identidade comum, né? De entregar, de fazer, de buscar. Sim. E isso é muito importante. Valores, né, Márcio? Valores, porque eu acho interessante na Mapa o seguinte, nós todos temos perfis bem diferentes, né? Sim. Não só de nós 4 que estamos aqui representando todos os nossos sócios, né? Que não caberia aqui nessa mesa, mas nós todos temos perfis muito diferentes, mas a gente se une num único propósito,
né, de valor, né, que é isso que você falou, né, Rodney, de, cara, fazer alguma coisa conosco, de não precisar assinar o papel, de ter a garantia, a certeza de que aquilo vai acontecer, né? Então eu acho que isso é muito bacana. E eu acho que a gente já teve vários rebrands, né? E essa marca que a gente tem hoje, o método que resolve, né? Esse slogan, na verdade, ele é muito a nossa cara. Acho que foi muito assertivo isso daí, né? Sim. Então acho que a gente acertou em cheio. O mapa, né? O método que resolve. Isso daí, para quem é nosso cliente, quem já foi, tem certeza que corrobora com esse slogan nosso. E, Rod, o que você acha nesses 25 anos, nosso principal acerto na sua avaliação? Eu acho que é gerar oportunidade. Cara, assim, o que hoje eu tô mais velho, né? Eu tinha 24, só fazer as contas. 25 pra frente já descobre, né? A idade. E, assim, o que me deixa mais feliz, assim, na empresa hoje é quando eu vejo as pessoas conquistando as suas coisas. Não só... Eu acho que a maior conquista, a maior geração de oportunidade que a gente dá é o conhecimento. De a pessoa se desenvolver e crescer, porque aquilo é dela, né? Eu sempre falo isso para as pessoas. Se você... não batalha por você mesmo, cara, aprende o que entrou na sua cabeça, o que você aprendeu no cliente, com a gente, com o seu colega do lado, é seu. Você pode sair daqui para onde você for, o seu. Mas também tem a questão da conquista material, né? Então, assim, quando eu vejo a galera comprando sua casa, comprando seu carro, casando, evoluindo, e aí você tem lá o Marlon que virou sócio, você tem o Leandro que virou sócio, você tem o Neto que virou sócio, o Fabrício, o Kesley, né? O Elivelton, o Kelvin Bryan, a Cristina, o Alain Marinho, a Josiane, Fred, né? Frederico. Cara, tem gente pra caramba, às vezes até esquecem, né? E quem tá com a gente lá há muito tempo também tá nessa trilha, que vai chegar lá também. Isso daí é imensurável. Eu acho que a geração de oportunidade é você construir algo, um legado, né? E hoje eu tenho uma tranquilidade muito grande que eu sei, assim, se o dia que a gente não tiver mais aqui, seja por aposentar, seja por vier a faltar mesmo, a empresa vai continuar. A marca, o negócio, o produto, a companhia, ela tem vida própria e ela é maior do que qualquer um de nós, né? Então hoje a Mapa caminha sozinha, né? Com essa galera. Então eu acho que isso é quando eu vejo nos 25 anos, a maior alegria é essa. Sabe o que eu acho legal, Rodney? Eu acho essa habilidade nossa de unir pontas também, sabe, das pessoas, a gente gerar oportunidade também para os nossos clientes se conhecerem, né, realizarem negócio entre eles, eu acho muito importante. Mas uma coisa que tem acontecido sistematicamente comigo é a questão da credibilidade. Eu acho que é um dos valores maiores que a gente tem. Nós tivemos vários momentos em que, às vezes, clientes nossos estão assim em litígio, uma desavença, uma demanda, alguma coisa, e a gente, né, por uma situação de imparcialidade, nós trabalhamos nas duas pontas, dos dois lados. Nós somos chamados para isso daí. E isso é uma situação que nos dá, que particularmente é um dos minhas maiores alegrias, e acho que é um dos maiores trunfos também, da gente ser reconhecido nos nossos mercados pela nossa credibilidade, pela nossa imparcialidade. Isso é muito legal. Isso é um espírito que veio de auditoria e que ela irradiou em toda a nossa empresa, nossa companhia, além fora de Goiás, nas nossas unidades. E isso aí acho que é muito importante. Você delegar duas pessoas que estão em demanda, em litígio, com situações difusas, contratar a gente para a gente, tal pessoa vai resolver essa situação nossa. Desde que a gente não pode falar, até separação, né? A gente faz, né, Marcos? Exato. E sai todo mundo bem, né? E a gente, nesse caso, não é interessante a gente nominar, mas são situações corriqueiras nossas que, graças a Deus, a gente sai muito bem, né, Manuel? Sim, com certeza. Sabe, na minha visão, acho que um ponto legal, assim, de diferencial mesmo nosso ao longo desse período de decisão que nós tomamos foi de a gente não parar, da gente ter vontade e a gente ter seguido adiante também, porque nós passamos, e nem todo casamento é perfeito, né? Nós passamos por problemas, não é mesmo? Nós tivemos sócios que saíram, né? Nós enfrentamos alguns momentos, né, bem complicados para nós, né, de saída de sócio, de assédio de cliente, né, de uma série de coisas, e a gente enfrentou esse desafio de cabeça erguida, né, unidos
e conseguimos reverter, conseguimos sair do outro lado, né, para gerar tantas oportunidades que essas que a gente acaba citando aqui, né, e vendo aí no mercado também, né? A gente falou no início aqui sobre essa questão de pessoas que passaram pela MAPA, que hoje atuam na mesma área que a gente, às vezes até concorrente, né? Eu acho que esse perfil da MAPA, de formar pessoas, de formar profissionais, isso aí é uma contribuição muito grande que ninguém pode tirar da gente. Para o mercado, né? Certo? O mercado anseia os nossos colaboradores, né? Sim. Anseia, e o mercado anseia os nossos serviços também, né? Mas os concorrentes sempre anseiam, né? O pessoal que a gente forma, o que a Sim. gente joga de conteúdo nessas pessoas, né, Rodney? Eu acho que isso vai muito no encontro que eu costumo falar para a minha equipe, viu, Márcio? Eu acho que no processo seletivo eu também falo, que eu falo que o produto da MAPA somos nós. E esse produto tem que ser bom, né? Que é exatamente no que nós investimos, que é a capacidade, que é o treinamento, né? Então, nós investimos, né? Nós estamos sempre nos atualizando. Aí eu falo, esse produto tem que ser bom, e esse produto somos nós. Sim. Nós vendemos conhecimento, né? Exatamente. E esse conhecimento são fruto das pessoas, né? Da formação das pessoas, do treinamento, do desenvolvimento das pessoas, né? E acaba sendo gerando essas formações, exatamente. Por isso nós temos muitos profissionais aí altamente capacitados que o mercado às vezes absorver ou já estão aí com seus negócios, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes orgulhos nossos também. Obviamente que a empresa aumenta, a responsabilidade nossa aumenta também, né? Porque quantas pessoas, quantas famílias estão ali conosco, né? Mas também tem essa grande responsabilidade nossa de estar formando profissionais capacitados. E as regionais? Essa semana aí, Carlão, semana passada, o retrasado, fui numa empresa grande, cliente nosso, fatura mais de 1 bilhão, né? Aí eu fui lá na parte administrativa, sei lá, trabalha lá umas 10, 12 pessoas, tinha 6 pessoas que passaram na MAPA. Eu até brinquei lá com os diretores lá, falei, uai, vocês contrataram a MAPA que vai sequestraram o nosso time. Mas é isso, assim, porque a gente investe muito nessa questão do conhecimento, né? Sim. Eu fui uma vez, aproveitando só para concluir, eu fui uma vez entregar uma proposta para uma empresa que pediu uma proposta. Entreguei a proposta, conversamos, aí no final essa pessoa, né, uma mulher, pegou e falou assim, eu vou te confessar um negócio, né? Eu já peguei vários profissionais de vocês e toda vez que aparece um profissional nosso aqui, um profissional de vocês aqui no processo seletivo, eu contrato. Porque eu sei que é bom. É por isso que eu também estou aí pedindo uma proposta de vocês. Legal. Então, nós temos essa marca, né? Pois é, pelo menos um virou cliente, então, aí, né? E a gente teve alguns pontos de inflexão na MAPA, né? Pontos de ruptura, pontos de crescimento que nós tivemos, né? Eu acho que um desses pontos eu acho que é as unidades regionais. Eu acho que como é que começou essa história aí de unidade regional? Você lembra mais? O Fabrício, né? O Fabrício foi nosso propulsor, né? Nosso sócio, nosso amigo Fabrício Lemos. O Fabrício parece que com pesar, né? Queria sair de Goiânia, respirar outros ares, né? Para onde você vai, Fabrício? Eu vou para Vitória. Para onde? Para Vitória. Porque ele é de Valadares, né, Márcio? É Valadares, né? Acho que é o lugar mais próximo, a praia mais próxima, né, de Valadares, né? E aí o Fabrício com essa vontade, né? Falou, não, mas você vai levar a MAPA para lá, né? E aí hoje o Fabrício é um sócio regional, um sócio também do Grupo MAPA, né? Foi basicamente isso, né? Até para a gente fazer justiça nisso, né? Acho que a iniciativa desse pedido foi do Daniel, para o Fabrício. Para ele falar, fica com a gente abre lá, né? Então foi o Daniel que não trabalha mais conosco, né? Mas foi o Daniel que provocou o Fabrício. Vamos abrir uma unidade e tal. O Fabrício aceitou, tá lá até hoje já, né? Sim. Então estamos lá desde 2011. Então já são 14, vai fazer 15 anos ano que vem, né? Tempo pra caramba, né? É uma unidade super robusta, sólida, né? Sólida lá, tem uma representatividade muito grande na cidade. E eu acho que essas unidades regionais nos dá essa capilaridade também, né? Para levar a nossa metodologia, levar o processo, levar essa cultura da MAPA, né? E poder atender mais gente, né? Atender mais clientes, dar mais oportunidade também para um monte de gente que está aí, né? E a unidade MAPEX, Marques? Então, nós vamos nos aventurar além Atlântico, além Atlântico, né? Além Atlântico, né?
Acho que é uma demanda, né, que existe muito grande do empresariado, do pessoal que sente às vezes insegurança, às vezes não quer aplicar todos os seus recursos no Brasil, por vários momentos, né? Se o Brasil está bom, os Estados Unidos, os outros países também estão bem, né? Às vezes o Brasil está mal e os Estados Unidos está bem. Então, assim, estabilidade, moeda forte, foi uma questão que nos aventurou, né? Eu, na verdade, quando fui falar para vocês me apoiaram de abrir a unidade, eu fui passar um tempo nos Estados Unidos, né? Queria respirar novos ares, né? Dar uma reciclada, e a gente achou esse mercado muito promissor, muitas pessoas aí acreditando na gente, né? Aí o nosso sócio lá dos Estados Unidos, lá na Flórida, alô Darcy Welter, tudo bem? Tá, obrigado. Eu mandei um clientinho para ele lá hoje, Márcio. Né? Foi. Aí, ó, bacana. E a gente tem exercido um papel muito interessante, né? De diversificar negócios, de fazer questões de proteção, também questões até de ordem sucessória, né? Uma questão de extraterritorialidade, uma questão muito promissora, né? Eu voltei agora, né? Até era para ter voltado antes, né? Mas fiquei mais um tempo lá e acho que praticamente todos os meses, né? Eu estava aqui no Brasil e foi um momento muito enriquecedor. Hoje a gente tem um domínio pleno, tá certo? De toda a sistemática fiscal, de finance dos Estados Unidos, de offshores, né? De paraísos fiscais e também de outros países, né? Hoje a gente atende 19 jurisdições para isso. E isso me enriqueceu bastante. Eu sou também muito inquieto. E isso hoje a gente tem uma bagagem muito interessante. Nós fazemos lá, nós não temos emissários, não temos representantes, nós fazemos. Nós também temos uma fama no mercado de a gente liderar, da gente conduzir muitas coisas, né, que acontecem no mercado contábil, né, pela representatividade nossa, né, pelo grau também de inovação que a gente traz dentro da Mapa, né, a gente contratou, eu lembro assim, tem algumas coisas que vão marcando a gente, né, mas eu lembro que nós contratamos lá o pessoal da .get, né, para ajudar a disseminar dentro da Mapa uma política de inovação, né? Empreendedorismo também. Isso há quanto tempo atrás? Manuel. Uns 10 anos, eu acho. O tempo vai nos enganando, né? Mas eu acho que tem pelo menos uns 10 anos. Não, a Português, acho que então a gente fez 2 projetos, porque não lembro, porque a gente teve o Mapa no Vale, 2020, foi um pouco antes da pandemia. Né? E mas teve um projeto primeiro. Teve um projeto então, primeiro. O outro não lembro tanto. Então, sei lá, tem uns 7, 8 anos, né? E a gente vem sempre assim buscando coisas diferentes, né? Então agora a gente está, eu acho que empresa de contabilidade, de serviços, né, empresariais, buscamos uma plataforma, um RP, né, de mercado robusto para sustentar todas as nossas operações, né? Então mudando de sistema de contábil, estamos fazendo uma série de movimentos internos, o que mostra um perfil da Mapa arrojado nesse sentido de querer estar à frente, de buscar liderança, né, de buscar ditar, né, os caminhos, né? O que vocês acham desse perfil nosso de inquietude, né? Como que vocês se posicionam nisso? Vamos lá. Antes a gente se intitulava muito corajoso, né? Tudo que a gente fazia era com muita coragem, né? Hoje não, hoje as coisas são muito programadas, né? Hoje a gente procura aí ver a fumaça das coisas boas, né? O cheirinho das coisas boas. E a gente formata produtos, né? Formata pessoas, né? No bom sentido, né? A formatação no sentido de dar enriquecimento e conhecimento para as pessoas. E a gente sempre está visualizando, né? A gente sempre está cheirando alguma coisa, né? Acho que a gente é um pouco perdigueiro, né? A gente, a parte de finanças, a parte de auditoria, a parte contábil, a parte jurídica, sempre procurando produtos.
E sempre procurando pessoas também que se proponham a ter a mesma cultura, né? Ou a gente possa disseminar a nossa cultura. Acho que é basicamente isso. Antigamente era coragem, né? Hoje é uma questão muito programada, muito consciente, tudo, os nossos passos. Sim. Eu entendo que até em virtude da necessidade da evolução, né, Márcio? Nós precisamos ter aí para que a gente possa estar... Porque o mercado, principalmente tecnológico, muita coisa muda também, né? Nós precisamos estar se adequando a essas necessidades. Então essa inquietude nossa também, o Rodney citou alguns minutos atrás aí, de sermos inquietos, está sempre buscando mudanças, né? E então a gente também procura nessa necessidade de evolução, né? E a tecnologia é uma delas, nós estamos buscando, que o Manuel acabou de citar, a gente pode estar aí ajustando e para entregar um produto de qualidade, nos ajudar no dia a dia. Então eu acho que essa necessidade também nos leva também a essa evolução, né? Sim. E o mercado, de fato, tem aí, já escutei de alguns até, aqui no Araguaia, em Goiânia, a praia é no Araguaia, né? Uhum. E o ano passado estava lá no Araguaia e tem um rapaz que estava lá, que ele tem um escritório de contabilidade, e ele me falou: ô Carlão, fala um pouquinho da Mapa, sabe que a Mapa é referência, né, em termos de escritório de contabilidade e é o que a gente acaba, né, se direcionando. Então nós temos isso, né? De fato, tem essa marca também, né, que implementamos aqui em Goiânia, né? Contabilidade, auditoria. Auditoria, né? Sim, sem dúvida. Sim. E principalmente a auditoria, porque eu acho que a gente ocupa uma posição no mercado, queria te ouvir sobre isso também, Rod, que é de a gente atender com um padrão alto de qualidade, né? Padrão, inclusive, empresas internacionais, e principalmente naquilo que a gente tem uma especialidade grande, né, na questão tributária, e a gente vem desenvolvendo muito trabalho em grandes empresas, inclusive, nesse sentido, mas com aquele cuidado, né, de uma empresa pequena, de olhar com outros olhos, de estar junto, de querer acompanhar, dar as mãos para o cliente ali para ajudar ele. Parceiro. Né? Parceria, exatamente. Né? É porque assim, a origem da empresa é a auditoria, né? Sim. Auditoria, a gente não começou fazendo contabilidade, a gente depois, aventurou com contabilidade em 2005, Carlão. Lembra? Lembra, Márcio? Lembra, Manuel? Partner. Aventuramos ali, a gente abriu uma marca chamada Partner, ali no Monte Líbano Center, na T63. Cara, a gente desistiu, acho que um ano e meio depois, e depois a gente fez uma aquisição, né? Acho que uma aquisição, uma fusão com uma empresa em 2009. Que a gente retornou com a contabilidade. Então, a gente tem muita característica da auditoria. A nossa auditoria, ela é muito focada no apoio ao cliente. Até hoje eu falo isso. Cara, se você quer uma auditoria que vai vir aqui, vai sentar na sua mesa e vai falar, se está errado, vai lá e regulariza, não é com a gente, não é o nosso estilo de serviço, né? O nosso estilo de serviço sempre cara, tá aqui, você tem uns problemas, esse daqui, esse aqui, vamos pontuar o que é risco alto, médio, baixo, e vamos fazer junto aqui com você. Então, a gente tem muito essa pegada até hoje. Isso se alastrou, né, como o Márcio disse, para a companhia como um todo. A gente faz isso na contabilidade também. Contabilidade é um commodity. Você fazer ali o débito, crédito, apurar atributo, é um commodity. Agora, você pegar na mão do cliente uma contabilidade consultiva, que você vai agregar valor, né, é diferente. Então, é muito essa pegada, esse histórico que a gente tem da auditoria. De pegar na mão, de ajudar, de ir junto, ó. Me dá a mão aqui, você pode até cair aí de joelho, a gente ajuda você a levantar, vamos juntos. Então acho que é muito nisso, né? E aí vocês estão falando aí da Mapa ser uma referência em Goiânia, etc. Hoje não é mais Goiânia, né? Eu acho que hoje a gente já tem vários lugares, né? A gente falou aqui sobre a abertura da unidade em Vitória, mas nós estamos em São Luís desde 2012, São Luís do Maranhão, que também a gente não tem como afirmar isso, né? Mas eu considero a melhor contabilidade lá do estado do Maranhão, né? A Mapa também uma referência. Nós estamos em Aracruz, estamos em Vitória, abrimos aí em plena pandemia, a gente é meio doidão, né? Abrimos plena pandemia com o Kelvin Braia, abrimos ali em Anápolis. Agora, recentemente, fizemos aí uma aquisição também, um modelo um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo anteriormente, mas abrimos ali no Mato Grosso, né? Primeiramente em Cuiabá. Com o Ednon, né? Um parceiro nosso de muito tempo, né? Sim. Um grande parceiro que a gente admira e tem muita gratidão por ele. Então, assim, para concluir, e eu acho que eu falei essa frase, se eu não me engano, até num seminário, não lembro se
2 anos, 3 anos atrás, eu falei, não sei se a Mapa é a maior ou é a melhor. Não sei, mas a Mapa é uma referência, isso é fato, né? A Mapa é uma referência para muita gente. A gente tem, às vezes eu vou almoçar com pessoas que passaram pela Mapa, que são nossos concorrentes, e a gente tem um bom relacionamento, a gente sempre, tem lugar para todo mundo no mercado, né? E a gente, você também, eu sei que acontece isso com o Manuel também, sai para dar conselho para as pessoas, não faz isso não, faz desse jeito. Então tem muita gente que hoje é nosso concorrente, mas que recorre pra gente, né? Então, sim, eu acho que são esses anos todos de... Começamos com 24, eu com 24, né, Carlão? Hoje tô com 49, chegando no meio século. E, cara, é a experiência, você vai pegando casca no caminho, né? Vai engrossando, então... E você sabe o que eu acho que é bem legal, assim, quando a gente olha pra nossa história mesmo? Eu até estava comentando no Integrar, Carlos, que eu participei nesse mês, eu participei do Integrar. E aí Integrar é o nosso programa de recepção, de onboarding, né? A gente tem um programa que quando os colaboradores entram, isso, a gente faz lá um Integrar contando a história da empresa, conta a história da empresa, conta um pouco dos valores e tudo, né? E aí eu comentei o seguinte, falei assim, a nossa política, que é de valorização das pessoas e de oportunidade, ela não é uma política de papel, ela é real. Quando você olha, por exemplo, para quadro de sócios, Márcio, com exceção de vocês 3 que já vieram, né, como sócios, né, todo mundo veio como operários, né, trabalhadores, né? Então, eu acho que a política da Mapa de reconhecimento, de valorização das pessoas e de oportunidade é o que de fato a gente vive no dia a dia, né? É só olhar para as unidades regionais, para Goiânia também, né? Então toda a composição de sócios que a gente tem ali são pessoas que começaram do nada, cara, né? De baixo, não tinham conhecimento, né? E é o grande desafio hoje, né? Porque hoje a galera quer mais rápido, né? Sim. A meninada de hoje, da geração hoje, eles querem as coisas mais rápidas, né? Mas tem que girar rápido. Mas nós também, por isso nós temos que pedalar mais rápido, né, Carlão? Pedala, Carlão, vai pedalar aí, Carlão. A gente tem que continuar pedalando para a bicicleta continuar girando aí. E assim, todo mundo tem um sonho grande, né? Cada um, inclusive, tem o seu próprio sonho grande, né? De o que às vezes você quer chegar, né? O que você quer enxergar, né? A Mapa. Qual que é o nosso sonho grande aqui, de cada um de nós aqui, né? Assim, com a Mapa, de ver a Mapa, de proporcionar junto com a Mapa, né? O que vocês Manuel, acham? eu assim, depois de ter chegado onde a gente chegou, eu acho que a minha maior vontade, na verdade é uma vontade perene, né? Que a gente continue juntos, trabalhando com esse ímpeto que a gente tem, com essa vontade que a gente tem, com essa entrega que a gente tem, essa dedicação que a gente tem, porque quem diria, Rodney, lá na salinha de 24 metros quadrados, a gente poderia alcançar a Flórida, né? A gente poderia alcançar tantos clientes que a gente já atendeu, Sim. tá? E que a gente atende. Então, assim, é que a gente mantenha essa força que a gente tem, essa vontade de sair de casa, de realizar, de fazer. O que eu acho bacana é que o seguinte, tendo contrato ou não tendo contrato, a gente não nega o conhecimento. A gente não nega a informação. Tá? Todos nós aqui, nós 4 e nossos sócios, nós temos isso. A gente não vai reter nada por conta de dinheiro. Porque o dinheiro é consequência. Sim. Isso aí acho que para todos nós. E aí ele vem, quando a gente tem essa filosofia, quando a gente pensa dessa forma e a gente não limita o conhecimento. Não existe reserva de mercado, não existe cofres, né? Com métodos, com coisas, né? com cases que a gente tem que estão trancados, que estão cadeados. Né? Nada disso. A gente passa... Por quê? Porque não adianta ter o conhecimento. Tem que saber fazer, tem que saber acompanhar, tem que saber entregar e tem que saber qual que é o resultado disso tudo. E nós acompanhamos isso daí, né? Começo, meio e fim. Perfeito. Boa. Eu acho assim, o meu sonho grande, eu acho que é muito parecido com o do Márcio, mas eu vou falar de uma forma diferente, que é continuar gerando oportunidade.
Eu também digo o seguinte, que a gente completou 25 anos, a gente tá só começando, né? Passou muito rápido, hein? Não deu nem graça, cara, tem que continuar, né? Tem mais 25 pela frente, depois mais 25. E eu quero continuar do jeito que a gente faz as coisas, que é sendo irrequieto, mexendo caldo, tentando, acertando. Ontem eu e o Manuel mesmo, a gente teve uma reunião, e eu achei isso super legal, porque assim, a gente construiu uma empresa super legal, as pessoas admiram, né? Muita gente comenta sobre isso com a gente, mas a gente continua querendo aprender. Eu acho que esse é o grande segredo. Então, eu quero até quando tiver velhinho, continuar aprendendo coisas novas, porque a gente nunca sabe de tudo. E a gente tava fazendo a consultoria com um rapaz mais novo que a gente ontem, pedindo a opinião dele, o Carlão tava junto também. O que você acha que ele deve fazer? E ele deu tanto insight legal, porque assim, e isso a gente pivotar as coisas, mexer o caldo, para quê? Para continuar avançando. Porque é aquilo que eu também sempre digo para todo mundo, o que nos trouxe até aqui não vai nos levar para adiante. Sim. Então a gente tem que mexer, as coisas mudam, a tecnologia muda. As pessoas mudam, o jeito de relacionar muda, não é? Então, assim, meu sonho grande é que a gente continue sempre tendo aquilo que está nos nossos valores, né? Nos nossos valores, ter aquele eterno espírito de aprendiz. Porque isso vai continuar levando a gente para frente, vai continuar ajudando a gerar oportunidades, as pessoas desenvolverem, virem outros sócios, né? Talvez não no tempo que as pessoas querem, porque os tempos são diferentes. Sim. Mas isso, e a gente discute isso nas nossas reuniões, a gente sabe que isso é muito verdadeiro, né? Que é o que você falou. Eu também tive uma oportunidade, eu vim de sócio lá do começo, mas era sócio minoritário, igual o Carlão. O Márcio e o Paulo deram oportunidade pra gente também, né? A gente não é fundador, estamos desde o iniciozinho, Carlão, desde praticamente no início, um pouquinho depois, mas eu também tive oportunidade igual todo mundo. E às vezes o tempo é diferente. Então acho que o meu sonho grande é esse, ser um eterno aprendiz pra gente continuar evoluindo, ter mais 25 pra frente, depois... Eu acho que depois de mais 25 eu não vou estar mais aqui, eu continuo com mais 25 com outras pessoas. O meu sonho grande vai muito de encontro que o Rodney falou também, né? Obviamente que o sonho grande continua sendo crescermos, né? O crescimento da empresa, exatamente para gerar oportunidades internas, né? Para os nossos profissionais, enfim, né? Que é o que a gente tanto preza por isso, e também para oportunidades de negócio para os nossos clientes também, então isso sem dúvida. Mas, né? Aí um grande sonho atual também com tudo isso que vem de nós, né? É termos aí aliado a esse crescimento a tecnologia, né? A tecnologia aliado ao nosso trabalho, para que a gente possa entregar com mais rapidez, que a gente consiga entregar com mais qualidade, né? Que o cliente possa ter acesso, né? É o grande sonho, né? Acesso das informações de qualquer lugar do mundo, né? Ele pode ter acesso às informações. Então é isso o meu grande sonho, né? Exatamente é esse, né? Nesse crescimento com oportunidades, que é o que o Rodney falou, e também aliado com a tecnologia. Legal. E o seu, Manuel? O meu grande sonho, eu sou sonhador, né? O Manuel é o mais sonhador de todos nós, né? Tem uma filial em Marte, né, Manuel? Então eu penso muito na geração de oportunidades, né? Eu acho que isso talvez é o que move no final do dia todos nós também, né? Mas eu materializo essa geração de oportunidades nessas questões da gente ter parcerias sólidas, né? Com empresas boas, né? De a gente participar de outros negócios que estejam de uma certa forma envolvido com o nosso negócio também, né? E de a gente abrir pelo menos uma unidade regional em cada estado. Em cada estado, cada capital pelo menos, a gente tem uma unidade regional, sabe? E não é questão de vaidade, né? Porque às vezes a gente pensa, é vaidade, mas eu acho que a gente poderia ajudar e colaborar de forma tão positiva com tanta gente, mais, sabe? De oportunidades, de geração de valor, né? De auxílio para tantas empresas que podem ter o nosso conhecimento, acessar o nosso conhecimento, né? E eu acho que a gente, dentro da Mapa, não só na estrutura de sócios, né, mas de gerentes, de colaboradores como um todo, a gente acabou gerando um conhecimento muito bacana, Márcio. Eu sempre falo isso, e às vezes até nos eventos do ELA, né, da Emeric Leão, advogados, de dizer que pelo fato da gente estar no mesmo prédio, né, e comungar muito, de trocar ideias sobre vários
clientes, né, vários processos que a gente está vivendo e tudo, a gente tem um nível de conhecimento muito diferenciado do mercado como um todo, né? Foi você que uma vez comentou que foi participar de uma apresentação de um relatório de uma due diligence de um cliente que contratou uma Big Four para fazer o trabalho, e do lado da mesa tinha 3, 4 profissionais. Tinha um da Pinheiro Neto e 2 da PwC, mais os diretores. É. E do outro lado tava eu e o comprador só. Aqui e, no hotel, aqui no Plaza, aqui, então, na avenida dele. E aí você pega essas empresas maiores, né, ela tem as especificidades de conhecimento. O cara que só conhece do tributário, o outro só do societário, o outro só do contábil, né? E nós temos essa vantagem competitiva na Mapa da gente, cara, a gente navega em todas essas áreas, Márcio. Hoje de manhã você me ligou 7h30 da manhã, não foi? Foi. Para falar já tava tarde, já tava tarde, acordou. Eu tava esperando. Você não tá acordando cedo. Eu tava esperando. Então você me ligou 7h30 e a gente trocou uma ideia ali que envolveu conhecimento jurídico seu, né? Conhecimento contábil e tributário, e a gente foi formatando a linha de conhecimento ali, que não é todo escritório que tem essa e um socorrendo ao outro, né? Exatamente. Um socorrendo ao outro. E por quê? Em prol do cliente. Eu acho interessante, toda vez que entra clientes novos, às vezes um segmento que a gente nunca atuou, a gente espera lá, eu quero te fazer uma visita. Eu quero conhecer o seu processo produtivo. A gente quer, né? Sempre a gente tem essa vontade de conhecer o cliente, de quando a gente fala com ele lá no nosso escritório, a gente imaginar ele naquele ambiente dele. Quantas vezes, né, Manuel, que já fomos lá em mineradoras, né? Quantas vezes que já fomos em distantes, inclusive. Fazenda. Né? Fazenda. Abrir a porteira. Abrir porteira, fugir da vaca. Fugir da vaca, eu não fugi da vaca. Contar gado, né? Em correr cima de da cachorro, porteira, fazer inventário de carro, gado, né? Coisas assim que para vocês de São Paulo, né? Não era uma situação comum. Hoje é um cotidiano para vocês, né? Hoje a gente domina, a gente tem uma especialidade também muito boa no agro, né? Que a gente atende o nosso mercado. Isso aí, né? Com a nossa vontade, né? Essa inquietude nossa de conhecer, aplicar o nosso conhecimento àquele negócio. Qual o seu negócio? Vou aí te visitar, vou aí te ver. Sim, legal, bacana, verdade. E falando isso de tantas experiências que a gente viveu, né, ao longo desses 25 anos, assim, de coisas assim hilárias, né? Tem coisas hilárias assim, né? De a gente, por exemplo, eu lembro uma época, Márcio, nós fomos fazer um inventário na San Martin, uma empresa do grupo Sevel, né? Da Peugeot. Da Peugeot, Carlos né? Peugeot. E você lembra, ali na T10 eles tinham, antigamente não tinha uma loja ali na T10. Depois, mais tarde, eles construíram uma loja. Mas hoje era uma igreja, né? Onde é uma igreja. Hoje. Ali era um espaço para guardar os carros. Era um terreno. Era um terreno e grande, né? E eles guardavam os carros ali. E a gente foi fazer um inventário, eu lembro. E eles falaram, olha, pode ir lá que fulano tá lá, né? Beltrano tá lá. Eu não sei o que aconteceu, a gente chegou lá, cara, e chamamos lá, fulano não tava e tal. A gente abriu esse portão e entramos, né? Acho que ele tava lá pro fundo. Vamos contar os carros aí. Só que tinha uns cachorros lá, Marcinho, uns cachorros bravos. E a hora que a gente entrou, esses cachorros vieram de lá pra cá e a gente teve que subir em cima dos carros, né? Quer dizer, são histórias hilárias, né? Tinha um Uno, não tinha um Uno? Acho que tinha. Foi um Uno que era da Sevel, que tava guardado. Amassou o Uno, não foi? Era história. E o cachorro arranhou tudinho o Uno também, não foi? Tem muita história, tem muita coisa, né? Hoje é engraçado, mas na época era tragédia. Tragédia. Né? A gente ir pra Goiatuba, furar um pneu. Não vai furar outro, não. Fura de novo. Nossa. Teve uma ida que o Márcio tinha o Palio Weekend branco. E eu fui no começo da semana pra Goiatuba e fiquei lá. A gente trabalhava de terno naquela época. Uhum. E aí eu tava sem carro e eu fui eu ia de motoboy pra Selecta. Eu brinco que era Batman, né? Porque eu ia com o paletó. Com o paletó. Segurança do paletó. né? CG, garupa de CG. E na sexta você foi pra lá. Pra revisar os trabalhos finais. A equipe da auditoria era eu. O notebook tinha uns 12 quilos. Lembra aqueles notebook grandão que tinha uma bola no meio assim, ó?
E a gente voltou à noite, né, Márcio? E essa Foi. BR-153 aqui, meu, ela era terrível, né? Ela- Terrível. Eu não sei. era duplicado, É, não era nada eu disso. não Cheio de sei, buraco, eu não inclusive. sei em qual ponto e estourou o pneu do Márcio. Estourou o pneu. À noite, né? À noite, já tava à noite e a gente tava trocando pneu no escuro, não tinha celular, essas coisas pra botar. E parou um cara de moto, não sei se você lembra. Lembro. Parou um cara de moto e falou: vou ajudar vocês, apontando O farol da o moto, farol, né? e o Márcio mandou ele embora, porque ficou com medo. Sai, 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 sai. O cara tá querendo ajudar, sai, 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 sai. E o Márcio, o cara tá querendo ajudar. Vai embora. O cara xingou a gente e foi embora. E nós ficamos lá no escuro. E trocamos o pneu. Trocamos. A gente tá vindo, né? Eu, novato aqui, ainda tava no início. Não podia falar muita coisa, patrão. Não tinha muita intimidade com o Márcio. E a gente, eu lembro a Passou cidade. da borracharia. Eu lembro como se fosse hoje. A gente passou em Professor Jamil já. Foi. E aí eu olhei uma borracharia. Falei, Márcio, para aqui, cara. Pra arrumar o pneu. Porque a estrada ruim, eu já tinha ido. Para aqui, Foi Márcio, pra mesmo. arrumar o pneu. E o Márcio, não, eu vou embora. Acho que ele era casado na época com uma pessoa e acho que ele tava com medo, porque já era de noite, de tomar bronca. Não era não. Vontade de chegar em casa. Aí, rapaz, a gente passou, sei lá, uns 3, 4 quilômetros pra frente, estourou o outro pneu. Rapaz, aí vocês me conhecem, né? Mas como não tinha muita intimidade, eu falei, vou ter que aguentar Você ainda se firme. ponderou aí. Aí nós tivemos que fechar o carro, voltamos andando, não sei se você Foi. lembra. Voltamos andando No escuro. no escuro pra... Sem pra Professor Jamil. acostamento. E o cara tinha um Fusquinha. E também, não sei se você lembra, o Fusquinha do cara só tinha um banco dele. E a gente entrou dentro do Fusquinha e sentamos no assoalho pra ir arrumar o pneu. Mas deu tudo certo no final do dia. E você lembra, Rodney, teve uma época que nós fomos fazer fomos discutir um relatório de auditoria no Grupo Coral em Brasília, com o seu carro, foi o Cadete. acho que Putz, era- não, era uma Paraty. A Paraty. Ela não era 1.0, Carlão, ela era 0.3. Ela tava tão zoada. E quando ligava o ar-condicionado, ela ficava 0.1. E aí ela esquentava, não é? Aí tava E o fervendo. eu lembro o Carlão com medo, eu acelerava aquela paratosa e aí quando a gente chegou ali em Abadiânia, a gente parou. Isso E o Carlão, voltando, Rod, né? para, rapaz, vai explodir o carro. Eu, foda-se, vai explodir o carro, lembra? O Carlão preocupado, lembra? Aí a gente fez tipo uma boquinha de jacaré. No coisa, botamos um negocinho, porque quando ele ia, abria o capô, mas ele não abria tudo, dava uma ventilada e eu desligava E o toda carro. descida desligava. Eu desligava o carro e ficava duro, rapaz. Pode até esfriar um pouquinho e depois você Mas ligava de eu novo. não sei, chegamos em Goiânia, mas não sei se você lembra, você morava longe. Foi. De onde você já tinha mudado. Você já tinha, seus filhos já tinham vindo, acho que você já estava mudando em outro Morava no lugar. Jardim América, morava. Acho. Aí o que você falou assim, não, me deixa aqui que eu pego um táxi. Eu Foi. falei, não, eu vou te levar em casa. foi. Eu ainda levei ele em casa com o carro todo lascado. E na semana seguinte o motor fundiu desse carro. Foi. Eu tava indo pra Coming, lá em Trindade, passando ali em frente à Tramontina, fundiu o motor. Ó, esse de carros eu lembro de um rapaz que estava junto Renato conosco, Januário. Renato Januário. Renato é. Januário. Esse Renato Januário da auditoria. E aí ele era muito Nós temos brincalhão, contato com né? ele até hoje, né? ele era muito brincalhão e tal, não sei o quê. E ele desceu lá na garagem do prédio e Que a gente tirou... já ficava na 136 na aqui. 136. E ele tirou uma foto, Márcio, Dos nossos de todos carros. os carros. Que eram assim. umas porcarias. Aí o carro do Carlão, um Escort Escort verde. XR3, mas daquele Tem essa bem foto? Tem lascado essa mesmo. foto? A minha paratosa. O Rodney tinha uma Paraty. Eu tinha sei lá, Siena. um Siena. Era um Eu peguei Siena. emprestado com você esse Siena, lembra? Eu tinha um Siena. O Márcio, que eu acho que tinha um carro melhorzinho, você tinha um Fusion preto. Oh. Lembra? Um Fusion preto você tinha? Lembro. E aí ele botou essa foto e fez um e-mail, porque na época não tinha esse negócio de WhatsApp, né? Ele mandou no e-mail a foto e falou assim: como que nós vamos nos espelhar nos sócios que tem esse tipo de carro? Botou a foto lá. Verdade. Esse Renato era Mas terrível, era uma né? gozação, né? Era gozação, gente boa, né? tudo, né? É uma gozação, mas muitas histórias, né? Tem. Que eu falo, hoje a gente ri, né? Na época era uma tragédia. Né? E se a gente pudesse resumir esses 25 anos numa palavra ou numa frase, que palavra ou frase seria, cara? Para mim, sem dúvida, orgulho, né? Orgulho por tudo que nós conquistamos, né? E se a gente olhar para trás, tudo que nós passamos, né? Para conseguir o que nós conseguimos ser, né? O que nós somos, falo mapa, né? Não é ser só nós profissionais ou como sócio. Então é orgulho muito grande, orgulho dos profissionais que passaram, que estão na mapa, do crescimento deles. Então, sem dúvida, para mim é orgulho.
Legal. Vou parafrasear o Carlão aí tudo. Credibilidade com muito orgulho, sabe? Isso é uma tônica do meu dia a dia. Eu acho que é futuro. Eu acho que é futuro, porque é igual eu falo, passou muito rápido. Tem muita coisa para fazer ainda. Eu olho assim e falo, putz, não fiz nada ainda de... Quase nada, né? Fiz muita coisa, mas acho que continuar trabalhando, futuro. A gente criou o alicerce, criamos base e futuro. Para mim, eu acho que como eu disse, o que mais me deixa satisfeito é a geração de oportunidade, né? Uhum. De eu ver os meninos virando sócios, pessoas crescendo. Então, eu acho que a Mapa, para mim, quando eu olho, é questão de futuro mesmo. É oportunidade para todo mundo. Possibilidade. Quem quer, chega. Tem muita gente que reclama, né? Não faz parte, né, da vida dele reclamar, né? Então, assim, quem tiver mais focado em realizar, chega, né? Então, eu acho que é futuro para mim. Legal. Para mim, eu acho que é resiliência. Eu acho que a gente foi muito resiliente em muitos pontos que talvez, se fosse pessoas mais fracas, teriam desistido, parado, estagnado, né? Eu acho que a resiliência é um ponto que eu acho que a gente tem muito forte aí. Você sabe que tem muita gente que... Meninos novos, né? Às vezes vão lá bater papo com a gente às vezes ministra palestras em faculdades, né? Conta a nossa história em alguns lugares. E muita gente me pergunta, você acha que você é uma pessoa de sucesso? Eu falo, acho, tenho certeza que eu sou uma pessoa de sucesso. E muita gente também pergunta, o que você acha que é sucesso? Eu cheguei num conceito de sucesso que é muito isso. Eu acho que você ter sucesso é você vencer os insucessos do dia a dia. Porque todo dia tem pepino. Você não teve pepino hoje? Uhum. Não teve? Todo Sim. dia tem. Vários. Tem uns dias que são menores os pepinos, tem outros que são maiores, né? Mas se você ir vencendo, você vai chegar no sucesso. Então é a resiliência, né? Verdade. É você ir derrubando esse... Apareceu um pepino aqui, vamos resolver. Não é o mais inteligente, o mais bonito, o mais rico, né, que vence. É aquele que vai mais longe. Sim. É o resiliente mesmo. É por isso que eu falo que o conceito de sucesso é esse, é de você ir vencendo. Vai aparecer pepino todo dia. Né? Nós também é época de declaração de imposto de renda. Cara, não pode aparecer pepino, mas aparece. E você aparece os maiores, né? Então não tem jeito. É continuar trabalhando, continuar fazendo, continuar vencendo cada um dos pepinos aí, dos obstáculos que aparecem. Sim, até com base nisso, né? Hoje estava até pensando nisso, né? São 25 anos, cara. São 25 anos. Nós passamos muitas crises econômicas, né? Muitas mudanças. Tivemos aí pandemia, então são, né? Tantas coisas, né? Que nós passamos durante esses 25 anos que nós precisamos aí às vezes se reinventar no momento, ajustar, mudar, como fazer, né? Que é exatamente o que você estava falando, né? Então são momentos aí de dificuldades, mas que a gente está sempre ali lutando, batalhando e firme. Porque para quem olha a gente hoje, às vezes é fácil, né, de olhar lá. Né? O Rodney mora lá no apartamentão, tem um carrão. Ver o castelo pronto Então, eu acho que é legal isso da gente mostrar, né, que cara, a gente comeu... Mas é legal a gente ser mira também, né? Sim. A gente é mira de muita gente, né? Mira no bom sentido, não de nos abater, né? Mas mira de nos alcançar. A gente tá ali, ó, na mosca ali, tudo, as pessoas mirando atingir o nosso grau. E não só, Márcio, essa questão financeira, posição ou status que eventualmente a gente possa ter conquistado. Mas uma coisa que eu acho que é bem bacana de tudo isso é, às vezes, de ser a mira no sentido de querer espelhar aquele conhecimento, aquele profissional, aquele perfil profissional, não é? Sim. Eu acho que esse é o ganho. Porque assim, quando me mira porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não me sinto muito bem à vontade, não. Não é essa mira do sucesso, né? Essa mira de ter alcançado aonde a gente alcançou e aonde a gente vai chegar. Com certeza a gente vai chegar em local, em condições muito melhores e maiores. Até que a gente tem porque hoje. Financeiramente tem como fazer de forma mais fácil, né? Não muito correta. A gente conhece muita gente, né, na praça aqui. Então isso daí para mim não é referência não, questão financeira. Eu acho que é questão da conduta mesmo, do conhecimento e principalmente do reconhecimento do mercado. Acho que é o principal. E hoje a gente talvez enxergue algo mais fácil, mais
tranquilo de acontecer também, né? E é como a gente olhava também. Eu às vezes paro e vejo o seguinte, lá atrás, meu pai tinha um Fusquinha. E ele foi com esse Fusquinha pro supermercado fazer compras e roubaram esse Fusquinha. E na época eu tinha uma mobilete. Eu tive que vender aquela mobilete para ajudar a comprar um outro carrinho velho, que era um Chevetinho. Um Chevetinho Tubarão, na época. Só que eu fico vendo hoje, assim, é completamente diferente, né? E aí você traçar um paralelo com a questão empresarial também. Porque, Carlão, é difícil falar para os nossos filhos hoje que a vida é difícil, Márcio. Eu já tentei. É difícil falar mas isso. Eles não acreditam. Não é? E às vezes é muito pedante da gente ficar falando isso, né? Que era assim, que era assado, né? Acho que não é muito legal, tá? Porque são momentos não que nos envergonhem. Não é porque a gente vai falar que nos envergonha. Na verdade, é de muito alegria disso tudo. Mas assim, a gente passou e deu certo e superou. Tá superado. Bola para frente, tudo tá superado, né? Vamos falar de coisas assim. E tudo que a gente falou até agora aqui foi um momento de muita descontração, né? Sim. A gente rindo da gente mesmo, né? Nada. E eu queria ouvir de vocês, assim, as palavras finais, assim. O que vocês queiram falar, qualquer coisa, ou agradecer, ou pedir, ou reclamar. Eu comecei, eu termino. Vamos lá. Não, eu acho... Não, você não tem que ser o último. Então você tem que ser o último, você tem que terminar. Agora, então, pela Mas você ordem, começou e termina. é o Rodney. Então vamos lá. Então vamos lá. Não, pode começar o Carlão. Começa pelos mais velhos. Não, para mim, assim, que eu queria aproveitar e falar é assim, uma satisfação muito grande, né, de fazer parte dessa história de 25 anos de MAPA. E essa satisfação, né, não só da pessoa jurídica, né, de fazer parte dela, mas dos profissionais que fazem parte dela. Né, dos profissionais que estão conosco, que passaram durante todo esse tempo, né, que ajudaram a MAPA ser o que é, o que estão conosco, né, e dos sócios que nós temos. Né? Então, para mim, é uma satisfação muito grande essa questão dessa conduta, além dos profissionais que nós somos, que nós temos, né, essa nossa, esse pilar principal nosso, que é ético. Isso, para mim, sabe, é um valor muito grande. Então, para mim, é essa satisfação. Legal. Certo. Eu acho que na mesma linha aí, as palavras finais é mais de agradecimento, né? Porque a gente não constrói nada sozinho, né, Carlos? Como você está dizendo. Então, ao longo desses 25 anos passaram muitas pessoas e que foram muito importantes, são importantes. Então, clientes, né? Poxa, a gente tem cliente desde o início, né, Márcio? Então, assim, que está conosco há muitos anos, gente desde 2002, 2004, 2010, 2008. Então, assim, os clientes, agradecer muito aos clientes pela confiança e pelas oportunidades que eles geram para a gente, né? De confiar no nosso trabalho e permitir que a gente entregue o nosso serviço. O time, assim, tanta gente que passou, que a gente tem amizade até hoje, né? Ex-sócios que passaram também aí, passou a Mônica, passou o Daniel, passou o Paulo Henrique, né? Cássio. São o Cássio Pimenta, então muita gente aí que é importante para a história da empresa. E a história não se apaga, está escrito, né, lá. Parceiros, a gente tem muitos parceiros. Vinícius Melo, que está com a gente há quantos anos, né? Que ajuda a gente. A Luri, que nos ajudou a dar um passo importante. Aí, desde 2017, com planejamento estratégico. Enfim, tem muita gente, né? Então, assim, são palavras de agradecimento, né, a todo mundo que ajudou a construir esse sonho que continua, né? Que a gente continua. Pessoas vão, pessoas vêm. E é aquilo que eu digo, acho que a MAPA é mais importante que todos nós. Hoje ela é uma entidade já, né? Já existe, já tem o seu jeito, já tem a sua cultura e ela vai seguir. A gente vai passar e ela vai seguir. Verdade. Eu acho que eu vou plagiar você, Rodney. Eu acho que minha palavra final aqui é gratidão. Acho que é gratidão. Eu comecei falando lá no início, né, que eu saí da MAPA e eu chorei. Né? Fui chorando de lá até chegar perto de casa. Quando foi chegando perto de casa, eu parei, fiquei lá dentro do carro. Não foi das broncas que eu te dei, não, que você chorou, né? Não foi não. Mas eu talvez tenha chorado naquele momento por entender que a MAPA seria algo que mudaria a minha vida. E como mudou mesmo, assim, transformou minha vida, né? Possibilitou eu constituir uma família, de dar uma boa qualidade de vida, né? E eu acho que isso foi em todos nós aqui, né? Em muita gente que está conosco também, né? Gratidão pelos sócios, né, que a gente tem, né? Vocês que são
amigos, né? A gente talvez não tenha essa afinidade de conviver, às vezes, fora da mapa, né? Pescar junto. De pescar junto, né, Carlão? A última experiência nossa de pescaria não foi muito boa, né? Lá no Tocantins. E passa mal vergonha. Mas a gente tem muita afinidade, né? Muito respeito mútuo aqui. Não só nós 4, né? Mas todos os sócios nossos, né? Que ajuda a gente a carregar esse piano, todos os colaboradores, né? E a gente tem colaborador que, cara, tem muita responsabilidade, né? Que tem muito desejo, que carrega ombreando aí junto conosco, né? Então acho que isso é muito legal, muito legal. Minha palavra é gratidão. E a sua, Márcio? A última. A gente fala aqui, fica parecendo que a gente teve uma trajetória muito tortuosa, muito difícil, mas foi muito e é muito gratificante. Então até peço a Deus que conserve essa vontade que eu tenho todo dia de sair da minha casa, de ir para a empresa, encontrar vocês, né, meus sócios, pessoas que sem vocês nada aconteceria na Mapa, e os que não estão aqui também. Sim. Nossos colaboradores, né, que a gente agradece muito, mas é isso, que me renove a cada dia essa vontade, né, é uma obrigação gostosa, sabe, de acordar. Eu vejo a minha filha, Manuel, ela fala assim, nossa, amanhã é segunda-feira, vou ter aula, e eu acho a melhor coisa do mundo ir para Mapa na segunda-feira. Eu fico assim... angustiado no final de semana. Eu fico com vontade de ir. Eu tenho certeza que eu tô falando aqui tudo, vocês estão pensando Mas você a mesma pode coisa. no domingo também, às vezes eu vou. Eu olho, eu olho lá, desarmar e armar o alarme. Nunca te vi, não. Você tá usando a senha. Eu acho que você tá usando a senha do Carlos Freire, da Isa, alguma coisa assim. Não, mas o que eu tô dizendo é trabalhar domingo. Mas é isso, é essa que renove a nossa sociedade a cada dia, que seja abençoado a nós, nosso time, nossos clientes, e que venham aí 25 anos com todo esse sucesso que a gente tem, com toda essa vontade. Eu estou com muito pique, estou com muita vontade e achei muito bom esse bate-papo nosso, tá? Muito legal mesmo, muito legal. Que Deus continue dando saúde para nós, né? Para a gente continuar a nossa missão. Isso. Eu acho que a nossa jornada, embora a gente não tenha muito estatuído isso dentro da organização, de ter e muitas organizações têm, né, de pregar ali alguma religião ou algum credo, né, e tudo, a gente não tem muito isso, né, mas a gente, todos nós, né, acreditamos muito, e eu acho que essa jornada nossa é uma jornada muito iluminada, né, que eu acho que sem a presença de Deus ali nos conduzindo em muitos momentos, nos dando sabedoria, né, porque passamos por momentos aí bem complicados, né. Eu acho que é isso mesmo, Carlão. Isso aí, Carlão. Ter aí Deus nos iluminando por mais 25, né? E formando sucessores aí, né? Chegamos no final, pessoal. Muito obrigado aí de vocês estarem conosco, né? Foi muito prazeroso aqui compartilhar aqui com os sócios, amigos, né? Esse momento bacana de 25 anos de comemoração do Grupo Mapa, que vocês, clientes, amigos, colaboradores, né, sócios, né, estejam junto conosco e vamos seguir aí numa caminhada de muito sucesso e de retribuição para todos nós. Vamos juntos. E se quiserem ouvir mais história, pode nos procurar, porque a gente tem muita história para contar. Nos siga aí nas redes sociais, que se quiser ouvir mais histórias, né, e conteúdo relevante também, técnico, @Grupo Mapa, e aí a gente tá junto. Um abraço, fiquem com Deus. Eu queria bater, que a gente terminasse aqui nos dando as mãos todos juntos aqui, né? Nos fortalecendo ainda mais para seguirmos e nos renovando. Valeu, gente. Bora. Obrigado. Viva Mapa! Viva!